Então, dando continuidade aí ao conteúdo do primeiro ano, né, nós temos a parte de tabela periódica. Nós vimos lá o diagrama de Linus Pauling, né, onde eu tenho, né, a distribuição eletrônica lá dos meus elétrons de acordo com o número de elétrons de acordo com as suas camadas lá no diagrama de Linus Pauling. Então a gente viu lá que eu tenho, né, subnível S, o P, o D e o F, cada um com sua quantidade de elétrons. Antes da gente falar da relação lá do diagrama com a tabela periódica, a gente vai pegar aí algumas características importantes da tabela. Eu trouxe aqui uma tabela sem, né, os elementos escritos aí, só para a gente entender como foi a construção, né, dessa tabela periódica. Então, desde lá os primórdios da tabela periódica, onde a gente, né, teve uma primeira organização com as tríades de Doberein, que organizavam, né, 3 elementos que eram semelhantes aí, com a primeira característica importante dessa tabela, que são agrupar elementos de acordo com suas características, né? Depois veio lá o parafuso telúrico, a organização lá das leis das oitavas de Netherlands, né? E tudo isso contribuiu para a formação ali da tabela periódica. Então, uma das características da tabela periódica, né, é justamente a organização, né, de grupos, ou o que a gente vai chamar aqui de famílias, que tem elementos com características semelhantes. Eu tenho também, a tabela ela é periódica, né, desde lá da lei das oitavas de Netherlands, que ele percebeu que existia uma repetição dessas características, ou seja, existia uma periodicidade nessa organização dos elementos. Então nós temos aí, né, uma tabela onde eu posso ter aí, né, as tabelas mais recentes, 118 elementos químicos distribuídos em grupos, ou que a gente chama de famílias. As famílias ou grupos, que são as colunas, e períodos, que são as linhas da tabela periódica. Então, o período, né, que é uma linha da tabela periódica. Famílias e grupos são organizadas por elementos que têm características semelhantes, e o período é uma característica bem interessante da nossa tabela, que vai representar para mim o número de camadas. Então, se eu pego ali um elemento que está nessa posição aqui da tabela periódica, eu posso afirmar que ele tem 3, 4, 5, 6 camadas, por ele estar na 6ª linha da tabela periódica. Então, isso é uma característica que já ajuda a gente a localizar esses elementos, até mesmo em função do nosso diagrama de Linus Pauling. Outra característica interessante aí é a numeração dessa tabela periódica. Antigamente era utilizada a numeração, né, de 1 a 8, A para os elementos representativos e B para os elementos de transição. Hoje a IUPAC estabelece uma numeração direta até 18. Então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Mas essa numeração antiga é interessante a gente, né, lembrar dela, porque ela ajuda na hora de fazer ligação química, na hora de definir a posição de alguns elementos. Como que era essa numeração antiga? Ela pegava aqui os elementos que são chamados de elementos representativos, que são essas 8 colunas aqui, e chamava de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E pegava ali os elementos de transição, né, e chamava de 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. O único probleminha ali, ó, era 8. A 8B englobava as camadas, as colunas 8, 9 e 10. E aí voltava 1B, 2B, 3A, 4A. Então essa é a sequência antiga. Essa aqui de azul é a numeração antiga. Por que ela é interessante para a gente? Porque ela ajuda a gente a perceber quem que são os representativos, né, que são aqui as famílias A, e quem são os de transição.
Os de transição, né, podem ser aí tanto os da família B quanto as duas séries que a gente tem lá embaixo da tabela periódica. Essas séries, elas deveriam estar aqui, ó, né? Elas deveriam estar aqui entre a camada 2A e a 3B. Só que para efeito, né, de compactar um pouco, né, o tamanho dessa tabela, elas são colocadas ali embaixo. Muito cuidado com essa representação. Geralmente a tabela ela vem escrito aqui o nome, né, das duas séries. As séries elas têm 14 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Algumas tabelas vêm aqui com o 15º elemento. Quem que é esse 15º elemento? Esse cara aqui é o dono dessa casinha, onde está escrito o nome da série. E isso pode gerar uma confusão. Por quê? Porque a gente vai correlacionar esses elementos com a sua distribuição eletrônica. Então, muito cuidado para não confundir esse último elemento aqui. Ele está aqui na família B. Ele é o dono da casinha onde está escrito série dos lantanídeos ou série dos actinídeos. E aí a gente pode já, né, dar uma olhada. Ó. Aqui eu tenho as famílias, o subnível S, que tem, né, 2, o P que tem 6, o D que tem 10, o F que tem 14. Aqui eu tenho duas famílias, 1A e 2A. Aqui eu tenho 6 famílias, 3A até 8A. 10 famílias aqui nos de transição, 14 elementos aqui. Coincidência? Não. De acordo com o diagrama de Linus Pauling, você vai ter o quê? A sua posição do elemento lá na tabela. Subnível S, se ele terminar em S1 ou S2, S1 família 1A, S2 família 2A. P, 6 elementos, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Se ele terminar em P5, está na família 7A. Se ele terminar em P3, está na família 5A. Elementos que têm subnível, né, o último elétron colocado no subnível D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. E F de 1 até F14. Então, o diagrama de Linus Pauling, ele encaixa certinho na tabela periódica. Ele justifica a posição dos 118 elementos da tabela periódica. Se a gente pegar o escândio, né, número atômico 21, ele terminou em 3D1, né, quando a gente viu lá a parte de distribuição eletrônica. Terminou em 3D1 e ele tem 4 camadas. Ó, ele passou pelo subnível 4S2 e terminou em D1. Então, se a gente for lá na tabela, né, ele vai estar na 4ª linha da tabela e ele terminou em D1. Então, provavelmente o escândio está aqui, ó. Ele provavelmente é o primeiro elemento da família 3B. Então, fica fácil da gente localizar o elemento de acordo com a distribuição eletrônica. Eu consigo fazer essa relação com a tabela periódica. E outro detalhe que a gente tem que lembrar é aquela divisão entre metais e ametais. Se eu pego ali, né, a minha tabela, ó, lembra aqui o boro, primeiro elemento da família 3A. Eu vou fazer uma escadinha, ó. Vou fazer uma escadinha que vai me definir quem são os metais e quem são os ametais. Lembrando que os gases nobres não entram nessa distribuição. Então, esses aqui são os ametais, né, do boro aí. Ah, professor, mas e os dois últimos aqui? A escadinha desce reto, ela faz mais um degrau. Esses elementos aqui, gente, a gente tem muito pouca informação, são elementos artificiais que foram descobertos agora. Então, se preocupe em fazer até a última linha ali, a 6, que já é suficiente, né? Então, eu tenho aqui os ametais e eu vou ter os ametais aqui do lado esquerdo. Lembrando que, né, o hidrogênio, né, lembra lá da piadinha do Batman? O hidrogênio é igual ao Batman, não tem família. O hidrogênio ele está aqui na família 1A, porém ele não tem características de metal, né? A gente tem aqui na família 1A os metais alcalinos. Ele não é parecido com o metal alcalino, ele deveria estar onde? Lá na 7A, do lado do hélio. As famílias 1A, metais alcalinos, 2A, alcalino terrosos, 3A,
família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, aí vem, 6A são os calcogênios, e a 7A são os halogênios. São famílias que recebem nomes aí devido à origem de seus elementos aí. E a família 8A, que são os gases nobres. Ok?